Apocalipse, capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
Apocalipse, capítulo 12. Este capítulo dá-nos um sumário reduzido, mas muito importante de todo o curso dos acontecimentos vistos, não nos instrumentos que os trazem à terra, nem no julgamento destes, mas sim segundo o pensamento divino, em todos os princípios da obra. É o estado das coisas revelado por Deus. A primeira pessoa simbólica, sujeito da profecia e resultado de todos os caminhos de Deus nela, é uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. É Israel, ou Jerusalém como seu centro. Israel segundo os desígnios de Deus, comparar Isaías 9:6 e Salmo 87:6. Esta mulher, Israel, está revestida da autoridade suprema, está revestida da glória da administração perfeita no homem, e sob os seus pés encontra-se toda a glória original dessas coisas, tal como era refletida sob a antiga aliança. Ia dar à luz e encontrava-se em grande sofrimento. Por outro lado, o poder de Satanás estava lá, sob a forma do Império Romano, completo nas suas diversas formas de poder, 7 cabeças, mas incompleto quanto à supremacia administrativa, 10 chifres, em vez de 12. Satanás, o inimigo declarado de Deus e do poder de Deus em Cristo, procura devorar, logo que nasça, o filho que, da parte de Deus, deve governar todas as nações. Mas o Filho, Cristo e a Igreja com Cristo, é arrebatado para Deus e para o seu trono. Não recebe já o poder, mas é colocado na própria fonte de onde procede o poder. Não é a alegria do arrebatamento dos santos, porque estes ressuscitam depois de Cristo, sendo ele próprio assunto ao céu. Mas temos aqui o fato de que ele e a Igreja nele e com ele estão colocados no lugar de onde emana o poder para o estabelecimento do reino. E não há tempo em relação com esse fato. Cristo e a Igreja são um. Mas quanto à mulher, os judeus, ela foge depois para o deserto, onde Deus lhe preparou um lugar para ali ser guardada durante a meia semana. A Igreja, os santos celestes, como Cristo, note-se, vai para o céu, para estar fora dos acontecimentos que terão lugar na terra. Os judeus, ou santos terrestres, são protegidos por atos providenciais sobre a terra. Temos, pois, todo o estado das coisas, assim como as que estão em vista na cena e seus respectivos lugares. Aquela que deve possuir a glória e o poder sobre a terra é rejeitada. O filho que deve ter o poder no céu e exercê-lo do alto é primeiramente assunto ao céu. A posição é, deste modo, bem clarificada. O curso histórico dos acontecimentos prossegue, supondo que o filho já foi assunto ao céu. Há ali um grande combate, e o diabo e os seus anjos são dali expulsos.
não se encontrando mais o seu lugar nos céus. Isto torna cada vez mais clara a distinção entre os santos celestes e o remanescente judeu. Os santos de cima venceram o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A semente da mulher são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus, isto é, o espírito de profecia. O que eles têm de Deus na palavra é segundo o Antigo Testamento. Para voltar à última parte do capítulo, uma grande voz proclama no céu que é chegado o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. É ainda o testemunho do Salmo 2, mas até agora não é proclamado senão no céu, onde o poder do reino está já estabelecido, uma vez que Satanás foi dali precipitado. O poder anti-sacerdote de Satanás terminou para sempre. Ele pode ainda revestir-se dos caráteres de rei e de profeta, mas o seu lugar no céu já não existe. Os santos dos lugares celestiais venceram-no por aquilo que purifica suas consciências e estabelece o seu título no céu. O sangue do Cordeiro e pela palavra da sua boca, a espada de Deus pelo Espírito, e entregaram as suas vidas à morte. Os céus e os que neles habitam podem agora se regozijar, mas o que dá origem à sua alegria constitui um mal para os habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu para eles em grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Penso que o versículo 11 implica que há santos mortos após o arrebatamento da igreja e que, não obstante, pertencem ao céu. Se houvesse alguns que fossem mortos por causa da sua fidelidade e que não fossem elevados ao alto, perderiam ao mesmo tempo a terra e o céu, sendo mais dedicados do que aqueles que terão para si a terra. Aliás, vemo-los no capítulo 20, entre os que têm parte na primeira ressurreição. As almas que estavam sob o altar teriam de esperar que outras, os seus irmãos que, como eles, haviam de ser mortos, se lhes viessem juntar. E temos de notar que os santos, cuja felicidade é aqui celebrada, são aqueles que tinham dado as suas vidas, e nenhuns outros. Porém, tudo isto tem lugar antes da derradeira meia semana de anos. Temos, pois, perante nós, estas três classes de pessoas. Aqueles cuja voz é ouvida no céu. Os seus irmãos que venceram. E aqueles que se encontram na terra durante os 3 anos e meio do furor de Satanás, período que não tinha ainda começado. Ora, seu filho varão no céu é, como dissemos, Cristo e os santos arrebatados para ele, sendo a voz ouvida no céu a de pessoas que já ali se encontram, é evidente que é a voz deles. Não digo que a voz seja de Cristo, é muito contestável que se pudesse aplicar a ele. Os santos que tomaram parte no arrebatamento, associados com Cristo, celebram a queda do acusador e a libertação daqueles que pertencem ao céu, chamando-os nossos irmãos.
Irmãos cuja luta com o acusador terminou agora, uma vez que ele foi precipitado, mas que tinham tido de lhe resistir como a um poder nos lugares celestiais, um antissacerdote, coisa que é, toda ela, um mistério para João. Restando aqueles que agora estarão na tribulação, quando Satanás, como rei e profeta, atuar com furor sobre a terra. O dragão, precipitado sobre a terra e não podendo mais acusar no céu nem opor-se aos santos cuja chamada é celeste, o sacerdócio aplica-se àqueles e não aos santos considerados na sua união com Cristo. O dragão persegue os judeus e procura destruir o seu testemunho. Mas Deus dá à mulher não a força para resistir. Para a libertação virá o Senhor, mas o poder de fugir, de escapar e de encontrar um lugar de refúgio, onde é alimentada durante os 3 anos e meio, fora dos ataques da serpente. Satanás procura persegui-la, porém, não possuindo asas para o fazer, lança atrás dela, para a destruir um grande rio, movimentos de povos, conduzidos por um motivo especial e agindo sob a sua influência. Mas a terra, esse sistema organizado em que os homens vivem, engole o rio. É, pois, em vão que Satanás exerce a sua influência nesse sentido. Influência que não é detida por um exército nem por qualquer outro poder que se lhe oponha, mas simplesmente anulada. A ordem das coisas na terra neutraliza completamente o esforço feito contra a mulher. Deus tudo preparou na sua providência, e o dragão volta-se então para o remanescente fiel da semente da mulher, para os judeus que permanecem firmemente fiéis à palavra, para os perseguir individualmente. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.